Bom dia, tudo bom, pessoal? Sou o professor Carlos, estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao conteúdo de artes. Hoje a gente vai falar sobre a imagem. A imagem, ela é produzida por dois tipos de arte: a pintura e o desenho, né? No caso, geralmente tem mais, mas em tese tem a pintura e o desenho. Por que eu escolhi a pintura e o desenho? Porque eles são praticamente a base da imagem. Vamos pegar um exemplo claro, né? Na Idade Média, na Idade Primitiva, nos homens primitivos, na arte rupestre, uma das primeiras artes que são ainda encontradas até hoje nas cavernas é a pintura ou o desenho. Existe uma diferença entre um e outro. A pintura, ela tem um elemento básico que são as cores. E o desenho, ele tem um elemento básico que são as linhas. Como eu já tinha comentado sobre a pintura na aula passada, eu vou iniciar pelo desenho. O desenho, ele é formado por linhas que elas podem ser reta. Vamos pegar, por exemplo, um objeto aqui, um violão. Ele tem uma linha reta, ele tem uma linha curva. Nas estradas, geralmente tem a linha tracejada. A gente pode também pensar como se essas bolinhas fossem uma linha daqui para cá, pontilhada. Então, eu posso dar 4 exemplos de linhas, né? A linha reta, a linha ondulada, a linha tracejada e a linha pontilhada. São exemplos bem claros. Outra coisa, o desenho, ele praticamente ele é a raiz de todo e qualquer objeto que existe. Tudo que existe, ele pode ser desenhado. E você não necessariamente precisa de uma caneta ou de um papel. Você pode, por exemplo, utilizar a linha e fazer um quadrado aqui, sem utilizar nenhum material. Pode fazer um desenho na areia. Pode fazer essas imagens, tipo como se fosse isso aqui um desenho, então. Ele tendo as linhas, seja através do seu corpo, seja através de qualquer material, você consegue desenhar o que quiser. Então, dando um passo à frente, a gente vai falar sobre o desenho tridimensional. O desenho tridimensional é o desenho que tem 3 dimensões. Nesse caso, eu vou utilizar o lápis como se fosse um exemplo da linha. Eu não tenho uma lousa aqui para fazer, mas eu vou utilizar o lápis. Esse lápis aqui, ele estando em pé, ele representa uma imagem unidimensional com uma dimensão. Ele está representando uma dimensão, está em uma direção, que é a direção vertical. Quando ela está na vertical, ela representa a altura. Se eu colocar esse lápis nessa posição, ele vai estar na horizontal e vai representar a largura. Então aqui nós temos uma imagem unidimensional de uma dimensão e agora nós temos uma imagem bidimensional com 2 dimensões. Aqui a altura e aqui a largura. A terceira dimensão é a profundidade. A profundidade, ela foi criada como perspectiva na Renascença. Por exemplo, o quadro da Mona Lisa. Quando o Leonardo da Vinci pintou a Mona Lisa, ele colocou ela em primeiro plano e em segundo plano colocou uma imagem meio distante. Isso chamava-se perspectiva. Como esse espaço aqui, entre eu e a cortina, que é do tamanho do meu braço. Isso aqui pode ser chamado de a terceira dimensão. É o espaço que existe, que antigamente chamava de perspectiva. Em alguns casos ainda chama. Mas assim, para você colocar no papel, eu posso colocar, por exemplo, se eu colocar uma linha, nós temos quantas dimensões? Uma. Se eu colocar outra linha em pé, quantas dimensões? Ainda uma dimensão, porque as duas estão na mesma direção. Agora, se eu colocar uma linha deitada, aí nós temos 2, que aqui eu formei a largura e a altura. E eu colocar outra linha deitada, aqui nós ainda temos 2, a altura e largura. Para você fazer a terceira, esse quadrado não está muito bem feito, né? Estou fazendo aqui de improviso. Você pode fazer um outro quadrado puxando
para trás, como se ele fosse uma caixa. Uma caixa, ele já é diferente de um quadrado. Por quê? Porque ele tem a profundidade. Então, nós temos aqui a altura, a largura, e esse espaço aqui é a profundidade, a altura, a largura e profundidade. Então, para representar no desenho, nós utilizamos, pode ser, como eu usei aqui, a linha reta, utilizei uma figura geométrica que é o quadrado, e consegui reproduzir outro quadrado e fazer uma caixa. Quando você consegue desenhar uma caixa, você desenha um objeto. Então, os objetos, como esse estojo, por exemplo, se eu colocar ele assim, ele tem a altura, tem a largura e tem a profundidade. Você tem que colocar essa profundidade no desenho, que é uma coisa mais complicada. Então, assim, a profundidade na imagem, ela nasceu da perspectiva. Primeiro plano, a imagem que está em primeiro plano e a imagem que está em segundo plano, que é a perspectiva. A distância entre a imagem de primeiro plano com a de segundo plano é que faz a terceira dimensão que a gente vê no cinema. Quando você coloca o óculos, existe o artista principal que está ali perto de você, que como você pudesse pegá-lo, mas você vê que há algo lá atrás, que é a terceira dimensão, a distância entre ele e o cenário, que antigamente chamado perspectiva. Vamos sempre associar uma coisa com a outra. Continuando sobre a imagem, agora eu vou falar sobre a pintura. A pintura, ela é formada pelas cores. Então, assim, existem as cores primárias, secundárias, as neutras e as complementares ou terciárias, certo? Então, a gente vai começar pelas primárias. Vocês devem lembrar, quem já viu, quem estudou nas séries iniciais, e quem não lembra vai ver agora. O vermelho, ele é uma cor primária. Por que é primária? A cor primária é aquela que você não consegue produzi-la com outras cores. Ela já nasce com aquela cor. Você vai entender mais na frente. Digamos, essa aqui é uma cor primária. Essa aqui é o amarelo, que é uma cor secundária. Aliás, é uma cor primária. E essa aqui é o azul. As três são cores primárias. Essas são as três cores, digamos, que elas nascem já prontas. Não tem como você construir essas cores. Então, relembrando, cores primárias, vermelho, azul e amarelo. As cores secundárias, elas já podem ser resultado de misturas, e justamente das cores primárias. Se você pegar o vermelho e misturar com o amarelo, ele vai dar o laranja. O laranja é uma cor secundária. Se você misturar o azul com o amarelo, ele vai dar a cor verde. Então nós temos aqui duas cores secundárias. Eu vou fazer uma música aqui, uma música infantil, mas é bacana pra gente memorizar. Essa música, acho que vocês devem conhecer, mas ela é bem didática. Estou afinando o violão aqui. Eu tinha deixado afinado. Acho que a temperatura mudou alguma coisa. O amarelo com o vermelho da laranja. O amarelo com o vermelho da laranja. Misturando dá pra ver uma cor acontecer. O amarelo com o vermelho da laranja. O azul com o amarelo da verde. O azul com o amarelo da verde. Misturando dá pra ver uma cor aparecer. O azul com o amarelo da verde. O azul com o vermelho da roxo. O azul com o vermelho da roxo. Misturando dá pra ver uma cor aparecer. O azul com o vermelho da roxo. O roxo é a terceira cor secundária. Então nós vamos ter agora as cores neutras. Preto, branco, e a mistura do preto com branco vai ser a terceira cor neutra. Né? Então nós temos, já falei da primária, secundária e a neutra.
E as complementares ou terciárias são aquelas cores que são resultado de misturas de qualquer uma dessas cores, tanto primária, primária com secundária, primária com neutra e etc. Vou dar um exemplo aqui. Se eu pegar o vermelho, que é uma cor primária, e misturar com o verde, vai dar uma outra cor. Questão de prova. Qual é a cor que vai resultar entre o vermelho e o verde? Outra cor também que vai aparecer se eu utilizar o vermelho e o branco. Questão de prova, questão de avaliação, o vermelho com o branco vai resultar qual cor. Então, gente, hoje a gente falou sobre a imagem, falou sobre o desenho, falou sobre as dimensões do desenho, da imagem, e falando sobre as cores. Então, é um assunto que eu consegui tentar resumir, né? Fiz o possível para resumir, eu acredito que eu consegui. Espero que seja uma aula que vocês consigam assistir várias vezes. E eu vou continuar postando os vídeos das minhas aulas. Quem quiser se inscrever no meu canal para poder já, assim que eu postar, receber e fazer logo a tarefa, para correr o quanto antes, que os prazos vão começar a ficar um pouco mais estreitos. Eu gostaria que vocês fizessem isso, beleza? Obrigado e fiquem em casa, certo? Valeu!